E eu te manequim, e nem dá bola pra mim. Ô manequim, baila comigo, baila, baila, meu amor, baila e mexe o umbigo. Dominó, o fenômeno das boy bands brasileiras e a triste história de Ricardo Bueno. Os anos 80 foram um verdadeiro furacão cultural. Era tudo novo, barulhento e colorido. A gente saía na rua com ombreiras, cabelo armado e uma fita cassete no bolso. E no meio desse agito todo, veio uma explosão que mudou o jeito do jovem brasileiro consumir música pop. As boy bands. O mundo inteiro pirava nos Menudos, aquele grupo porto-riquenho que fazia a gente dançar até cansar. E foi exatamente nesse embalo que surgiu um fenômeno nacional, o dominó. Dominó não foi só uma cópia brasileira dos Menudos, não. Foi uma criação certeira do saudoso Gugu Liberato, que soube enxergar, como ninguém, o que a garotada queria ver e ouvir. Era como se os meninos tivessem saído direto de um comercial de refrigerante. Bonitos, simpáticos e com um rebolado ensaiado que fazia qualquer programa de auditório parar. E se você viveu aquela época, sabe do que eu tô falando. Companheiro, Manequim e Com Todos Menos Comigo viraram hinos nas rádios. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dos palcos e do sucesso estrondoso existia uma realidade bem mais dura. E é aí que a história ganha contornos trágicos. Criado pela Promoarte Shows, empresa do próprio Gugu, o Dominó não era apenas mais um grupo musical, era um verdadeiro produto de mídia. A fórmula era infalível. Coreografias decoradas no osso, letras grudentas e meninos carismáticos. Resultado? Lotavam estádios, vendiam discos como água e tinham fã-clubes em cada canto do país. Era sucesso até não poder mais. Mas como todo mundo já aprendeu, onde há muito brilho, pode haver também muita sombra. E a vida dos integrantes, quando longe dos holofotes, nem sempre era tão ensaiada quanto os passos de dança. Um nome em especial carrega um capítulo doloroso dessa história: Ricardo Bueno. Talvez você não lembre de cara, mas ele integrou o grupo nos anos 90 e teve um destino que ninguém esperava. Antes de chegar nessa parte, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que viveu essa época ou que ama relembrar os bons tempos da música pop brasileira. Dá essa força aí, porque ainda tem muita história para contar. Voltando. O Brasil dos anos 80 vivia uma transformação profunda. A ditadura militar estava chegando ao fim. A televisão dominava os lares e o rádio era rei. A juventude queria cantar, dançar e se libertar. E o dominó encaixou como uma luva nesse espírito. Era o símbolo de uma geração que queria ser ouvida, mas também queria se divertir. No auge, o grupo era imbatível. Fãs acampavam na frente dos hotéis, gritavam em programas como o do próprio Gugu e colecionavam pôsteres e matérias de revistas como Capricho, Contigo e outras que vendiam como pão quente quando tinha o dominó na capa. Parecia o sonho de qualquer adolescente, mas esse sonho, para muitos dos integrantes, virou um pesadelo silencioso depois que as luzes se apagaram. A fama tem um preço. E ele é alto. A rotina era puxada, o assédio era constante, e quando os integrantes originais começaram a sair, o grupo passou por reformulações. Tentaram manter a magia, mas já não era mais a mesma coisa. Ricardo Bueno entrou nessa fase. Ele ainda viveu momentos de fama, mas a realidade pós-dominó foi bem diferente. No dia 17 de novembro de 2017, o Brasil recebeu uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Ricardo Bueno, com apenas 40 anos, faleceu. A causa? Uma septicemia causada por um abscesso odontogênico. Traduzindo, uma infecção dentária que não foi tratada a tempo.
Algo simples, aparentemente, mas que acabou tirando sua vida de maneira cruel e inesperada. Isso mesmo. Um problema dentário, que poderia ter sido resolvido com uma ida ao dentista, se transformou numa tragédia. E essa é a parte que corta o coração. Porque mostra como nossos ídolos, aqueles que um dia foram ovacionados por multidões, às vezes enfrentam sozinhos os maiores desafios. E o mais triste, acabam esquecidos pelo tempo. Você lembra do Ricardo? Talvez não de imediato. Afinal, ele não foi da formação original. Mas isso não diminui sua importância. Ele foi parte daquele fenômeno chamado dominó. Viveu o auge, sentiu o calor das luzes e depois enfrentou o silêncio que muitos artistas conhecem bem. Sua morte foi um alerta, um tapa na cara da realidade que muita gente insiste em ignorar. Hoje, as músicas do dominó ainda tocam em festas temáticas, em rádios de flashback, e os clipes fazem sucesso nas redes sociais. O legado criado por Gugu Liberato segue firme, e o nome Dominó ainda é lembrado com carinho por quem viveu aquela época. Foi mais do que um grupo, foi o reflexo de um Brasil que começava a se reinventar. E quando alguém cantarola Manequim por aí, é como se um pedacinho dos anos 80 voltasse à vida. Fecha os olhos, lembra daquelas tardes em frente à TV, das revistas espalhadas pelo chão, dos gritos das fãs, porque enquanto houver música, o dominó estará vivo. E Ricardo Bueno, mesmo sem ter virado capa de revista todos os meses, faz parte dessa história. Então, se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, dar aquele joinha esperto e compartilhar com alguém que viveu esse tempo mágico. Vamos manter viva essa memória, contar essas histórias e, quem sabe, evitar que outros nomes acabem apagados no esquecimento. Porque, no fim das contas, a música não morre, mas a lembrança precisa ser cultivada. E essa, meu amigo, é só uma das muitas histórias que ainda temos para contar.